Agora eu vou falar sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. A participação brasileira começou em 16 de setembro de 1944, durou 7 meses e teve como principal objetivo a libertação da Itália. A princípio, a posição brasileira foi de neutralidade. Depois de alguns ataques a navios brasileiros, Getúlio Vargas, que era o presidente da época, decidiu entrar em acordo com o presidente americano Roosevelt para a participação do país na guerra. Assim, 19 navios brasileiros foram atacados na costa brasileira pelas forças alemãs, causando a morte de 500 pessoas. Houve intensa participação popular para a entrada do Brasil na guerra e o governo de Getúlio Vargas passou finalmente a apoiar os aliados. Apesar dos americanos se oporem, o governo brasileiro queria enviar soldados para o conflito, e isso aconteceu em junho de 1944, ao lado dos países aliados, isto é, como eu disse anteriormente, os Estados Unidos, Inglaterra, União Soviética e as resistências civis e militares de países como a França. O Brasil foi o único país da América do Sul a enviar soldados sob sua bandeira para a guerra. A declaração de guerra contra a Alemanha e a Itália ocorreu no dia 31 de agosto de 1942. O exército brasileiro, porém, contava com poucos soldados, o contingente brasileiro era baixo, e foi preciso convocar recrutas, reservistas, como médicos, enfermeiras e advogados. O contingente brasileiro estava dividido em 8 unidades: o 1º Regimento de Infantaria do Rio de Janeiro, o 6º Regimento de Infantaria de Caçapava, São Paulo, o 11º Regimento de Infantaria de São João del Rei, Minas Gerais, 4 grupos de artilharia, o 9º Batalhão de Engenharia de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, o 11º de Reconhecimento, o 1º Batalhão de Saúde, tropas especiais e 67 enfermeiras. O decreto que formava a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, foi assinado em 9 de agosto de 1943. A FEB se incorporou ao exército americano e foi treinada por eles na Itália. O primeiro grupo de militares brasileiros chegou à Itália em julho de 1944. O Brasil ajudou os norte-americanos na libertação da Itália, que na época ainda estava parcialmente nas mãos do exército alemão. Nosso país enviou cerca de 25 mil homens da Força Expedicionária Brasileira e 42 pilotos e 400 homens de apoio da Força Aérea Brasileira, FAB. Destes, 450 soldados morreram e 3.000 soldados ficaram feridos no decorrer da campanha no Brasil. Getúlio Vargas conseguiu com que o presidente norte-americano Franklin Roosevelt modernizasse as forças armadas e concedesse empréstimos para construir uma usina siderúrgica no nosso país. Seria a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, localizada em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Em troca, o Brasil cedia um terreno no Rio Grande do Norte para os americanos instalarem uma base militar, que tinha o objetivo de ser o local de decolagem dos aviões que rumavam à Europa e ficou conhecida como o Trampolim da Vitória. Até então, críticos duvidavam da capacidade da participação brasileira no conflito. Diziam que era mais fácil uma cobra fumar do que a FEB, participar. E, por esse motivo, o símbolo da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, era uma cobra fumando um cachimbo. Após a assinatura de rendição alemã, a FEB começou a ser desmobilizada logo na Itália. Embora a história dos pracinhas, diminutivo de praças, que é soldado, seja pouco comentada no Brasil, Marcos Firmino Santiago da Silva, que é o coordenador do curso de Direito da Escola Superior Professor Paulo Martins, do Distrito Federal, estudioso sobre a Segunda Guerra, afirma que a participação brasileira foi muito importante. O apoio do Brasil foi disputado na Segunda Guerra, segundo ele, de forma pouco velada por parte dos países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, e, de certa maneira, pelos aliados, especialmente os norte-americanos, além da Inglaterra e da França. Os pracinhas conseguem vitórias importantes contra os alemães, tomando cidades e regiões estratégicas que estavam no poder destes, como Monte Castelo, Turim, Montese, entre outras. Mais de 14 mil alemães se renderam aos brasileiros, que também ficaram dispostos de cavalos, carros e munição. A ação dos pracinhas não foi fácil por vários motivos. Primeiro porque
O treinamento recebido no Brasil e nos Estados Unidos não era muito próximo da realidade da guerra que encontraram. Os soldados não estavam habituados ao clima frio dos Montes Apeninos que atravessavam a Itália e nem acostumados a lutar em local montanhoso. A ida do contingente brasileiro à Europa aumentou as contradições internas de Getúlio Vargas. Afinal, os brasileiros foram lutar contra uma ditadura, mas viviam sob um regime antidemocrático. Receoso que esses soldados, agora experientes, pudessem se voltar contra o governo, Vargas se apressa em desfazer o contingente militar. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial precipitou o fim da ditadura varguista do Estado Novo. Isso porque a luta do exército brasileiro contra regimes ditatoriais e totalitários na guerra foi utilizada pela oposição